Olá pessoal, tudo certo? Nós vamos começar aqui mais um vídeo que aborda os temas do Currículo em Ação do Estado de São Paulo. E hoje a nossa aula é sobre os domínios morfoclimáticos e os biomas brasileiros. Bora lá? A nossa situação de aprendizagem diz respeito aos domínios morfoclimáticos e aos biomas brasileiros. Não se esqueça que o Brasil é um dos maiores países do mundo e por conta dessa caracterização é possível perceber grandes variações em relação ao clima, ao solo, à fauna, à flora, ao relevo e outros aspectos que permitem ao Brasil uma característica única quanto à sua diversidade. Então, para que nós possamos entender um pouco mais, nós vamos trabalhar justamente essas duas variantes, domínios morfoclimáticos e biomas. A atividade proposta é para contextualizar os domínios morfoclimáticos e os biomas. Então, começando pelo primeiro texto, que é bioma. Está aqui destacado o bioma e ele vai dizer que é um espaço geográfico, é uma área com dimensão superior a 1 milhão de quilômetros quadrados. E ele vai marcar também alguns aspectos que diz respeito ao clima, quer dizer, é um clima bastante vasto, por isso que ele usa a expressão macroclima, por conta da grandeza das suas características. E depois, o que chama atenção, quando eu falo de bioma, eu estou falando da formação vegetal, ou seja, como é composto esse ambiente a partir das características das plantas, da vegetação. Mas é importante destacar que essa formação também é composta por animais, que no caso aqui, fauna, e por outros organismos vivos. Mas para que isso possa acontecer, é importante entender que esse ambiente ele tem também características próprias, como a altitude. As características do solo também são importantes, se é uma área sujeita a alagamentos, a fogo, a salinidade e outros aspectos que vão dar a característica desse espaço. No texto 2, o tema abordado são os domínios morfoclimáticos. Só para a gente lembrar, morfo está diretamente ligado à forma. Então, nesse texto aqui, ele vai dizer que é um conjunto espacial de certa grandeza. Então, nós estamos falando de um território bem grande, tá bem? Com centenas e até milhões de quilômetros quadrados. Na execução dos próximos exercícios, nós vamos conhecer áreas que têm um domínio de milhões de quilômetros quadrados e outros um pouco menor. Mas o que marca um domínio morfoclimático? As características do relevo, os tipos de solo, a formação vegetal e as condições de clima e também relacionado ao ciclo hidrológico. A conjugação desses elementos permite nós destacarmos os domínios morfoclimáticos do território brasileiro. Outro detalhe importante, há entre um domínio e outro aquilo que nós chamamos de faixa de transição. Dando sequência à apostila, ela nos traz dois mapas que ilustram perfeitamente as características dos biomas e dos domínios morfoclimáticos. Primeiramente, vamos falar um pouquinho dos biomas. Aqui nós temos, pelas cores, quais são os biomas brasileiros. O bioma da Amazônia. Depois nós temos aqui a área de Cerrado, bem presente no centro-oeste, a Caatinga, o domínio da Mata Atlântica, que nós já estudamos quando observamos a ocupação portuguesa e a presença do pau-brasil. Aqui embaixo o Pampa e aqui o Pantanal, que é um santuário ecológico por conta da sua grandeza, da sua beleza. No litoral, você percebe que tem uma área marcada aqui. E a explicação disso é porque nós temos um sistema costeiro marinho. No mapa da direita nós temos os domínios morfoclimáticos. E aí cada cor representa um domínio. O verde, o domínio amazônico. O cerrado está representado pelo laranja. Mares de morros. Você nota que o domínio de mares de morros tem uma concordância com a presença da Mata Atlântica aqui no litoral. Olha aqui, aqui domínio de mares de morros e olha onde está a Mata Atlântica aqui quanto aos biomas.
A caatinga, que o nome é semelhante, e também nós vamos ter uma identificação com as duas representações cartográficas. Aqui apareceu a araucária, ó. A araucária, inclusive, é um dos símbolos do Paraná. É uma árvore muito bonita que tem uma característica belíssima quanto à sua formação de troncos e galhos. E para concluir, as pradarias que ficam aqui no Rio Grande do Sul. Vocês percebem também que entre um domínio e outro nós temos as faixas de transição. O amazônico, a caatinga e o cerrado, nós temos uma faixa de transição. Aqui, ó, onde nós temos o Pantanal quanto bioma, na classificação morfoclimática, aqui também é uma faixa de transição. O material didático propõe algumas questões para que possamos responder observando as características dos biomas e dos domínios morfoclimáticos. E uma delas diz assim, ó, quais são os biomas e os domínios morfoclimáticos presentes no estado de São Paulo? Vamos começar pelos biomas? Dá para perceber aqui, ó, estado de São Paulo. Notem que nós temos duas cores diferentes. O verde claro representa o bioma da Mata Atlântica, enquanto que essa cor rosinha aqui mais na região central, o bioma do Cerrado. Então os dois biomas presentes no estado de São Paulo, Mata Atlântica e Cerrado. Vamos para o lado direito agora. Eu coloquei uma ilustraçãozinha para ficar mais fácil para a gente entender. Mares de morros como um dos domínios morfoclimáticos, araucária e faixa de transição. Quanto aos biomas, Mata Atlântica e Cerrado. Quanto aos domínios morfoclimáticos, mares de morros, araucárias e faixa de transição. A próxima questão diz, comparando os mapas 1 e 2, podemos dizer que há relação entre biomas e domínios morfoclimáticos? Claro que sim. Aqui a legenda dos biomas e aqui a legenda dos domínios morfoclimáticos. Observem só, aqui é o bioma Amazônia, aqui domínio amazônico, Cerrado, Cerrado, Caatinga, Caatinga. Então esses nomes se repetem. Uma curiosidade que é importante a gente analisar. Quanto ao bioma, você nota que a Mata Atlântica ela ocupa vasta parte do litoral brasileiro, inclusive chegando até o sul do Brasil. Só que quanto aos domínios, nós vamos ter a araucária. Então um detalhe que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Esse domínio morfoclimático, quando eu olho no mapa do bioma, ele está presente na Mata Atlântica. Tá? No sul aqui nós temos as pradarias como domínio e aqui a gente vai chamar de pampa. O que é diferente? Nós não temos uma faixa de transição quanto aos biomas. Lembrando que os biomas observam as características da fauna e da flora. Beleza? A próxima questão diz assim, como os biomas estão distribuídos no território brasileiro? Então vamos lembrar que os biomas eles apresentam características diferentes e também áreas diferentes. Então do lado direito eu coloquei um mapa com a área da localização. E para ilustrar do lado esquerdo eu usei um mapa que faz até referência à fauna. Então é importante destacar que nós temos uma variedade gigantesca de espécies, tanto de plantas como de animais. Então nesse mapa aqui, olha que interessante, ó, a questão das aves em grande número, em centenas de milhões de aves que fazem parte da Amazônia. Aqui na Caatinga, um lagarto. O Cerrado, a presença do lobo-guará. No Pantanal nós temos aqui uma ave, mas um dos animais bem típicos dessa região do Brasil, desse bioma, são os jacarés. O mico-leão dourado, que é um símbolo da Mata Atlântica. E aqui nos Pampas a presença desse belo felino. Então o que é importante entender? Que quanto às áreas, existe uma distribuição bem diferente. Os biomas eles são de tamanhos diferentes. E as características das plantas e dos animais também. Como o Brasil é um país gigantesco,
esta heterogeneidade quanto à fauna e à flora, representada pelos biomas brasileiros, é uma das marcas registradas do Brasil. Indique o maior e o menor bioma brasileiro. Bom, visualmente falando, você bateu o olho, você já sabe que o maior bioma brasileiro é a Amazônia. Aí fica uma dúvida. Você olha para o Pantanal e para o Pampa e fica em dúvida. Qual é o menor bioma? Então, para resolver esse problema, aqui do lado estão os biomas com as suas respectivas áreas no território brasileiro. Essa tabelinha do lado ajuda a confirmar que o Pantanal é o menor bioma brasileiro. Do lado, nós temos uma outra informação importante. Qual é a área de preservação de cada bioma? Olha só a Mata Atlântica, olha, 27% da área preservada. Significa que 3/4 da formação original da Mata Atlântica, deste bioma, já foi devastado. E para revisar sobre o estado de São Paulo, já que este faz parte, do currículo paulista, a pergunta é bem clara e bem simples. Quais são os biomas presentes no estado de São Paulo? Nós já respondemos isso no começo da explicação. Então, o que está em verde representa Mata Atlântica. O que está nesta cor mais clara representa o Cerrado. Nós que moramos aqui no Vale do Paranapanema, nós estamos localizados nessa faixa aqui, Assis, Cândido Mota, Palmital está mais ou menos aqui. Então, quanto ao bioma, nós fazemos parte da Mata Atlântica. E para concluir, caracterize o sistema costeiro e marinho. Esse sistema é marcado por uma grande riqueza tanto de espécies de vegetais como também de animais. Embora nós não mencionamos, existe uma formação vegetal presente no litoral brasileiro, que é uma formação complexa, é chamada de mangue. E os mangues eles são fundamentais, principalmente pela reprodução de espécies. Essa é uma das riquezas naturais que o Brasil tem. Embora não esteja localizado em áreas continentais, esteja em áreas banhadas pelo Oceano Atlântico, é de fundamental importância biológica para esta área do território brasileiro. Nós encerramos esse conteúdo que abordou os biomas brasileiros e os domínios morfoclimáticos na expectativa que você possa ter ampliado os seus conhecimentos. Não se esqueça que a explicação do professor em sala de aula é muito importante, assim como a leitura do seu material didático. Um bom estudo, um grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!